Via Justiça está de volta discutindo hoje as repercussões da nova lei contra os crimes sexuais. Nossos convidados são o advogado Alexandre Awad e a juíza Neide da Silva Martins, da 9ª Vara Criminal de Belo Horizonte. Doutora Neide, a senhora me pediu para fazer uma pequena correção na resposta sua no bloco anterior. A senhora inverteu a questão da... O que foi? É porque a ação penal em relação a esses delitos do título 6 dessa lei 12.015, a ação penal, de um modo geral, é pública. Só é pública, ou seja, a iniciativa só por parte do Ministério Público. Sim. Agora, não depende de representação no caso de estupro vulnerável e da vítima ser menor de 18 anos. E nos demais casos vão depender de representação. Essa retificação que eu queria fazer, mas de qualquer forma a ação é promovida sempre pelo Ministério Público. Sempre pelo Ministério Público. Então não há mais ação penal privada, só ação penal pública, seja ela condicionada ou incondicionada. Doutor Alexandre, essa questão do estupro de vulnerável, né? Correto. É uma questão, é uma inovação? O que traz de novo a lei nisso aí? Olha, a lei nesse ponto, a meu modo de ver, ela traz um retrocesso. Ela não acompanha o fenômeno social. O que ocorre? Antigamente, presumia-se a violência, no artigo 224, quando alguém praticasse uma conjunção carnal, por meio, ainda que consensual, ou um atentado violento, atos libidinosos, tá certo? Com menor de 14 anos. Um exemplo. Quando o Código foi criado, obviamente tinha a intenção aí de proteger essas vítimas menores de 14 anos, porque se entendia que não tinham capacidade, maturidade suficiente ou discernimento para consentir validamente na prática do ato. Bom, o Código é de 1940, A sociedade evolui, os fenômenos sociais também evoluem e vão interferindo diretamente no Código Penal e em outras legislações. Isso provocou no Judiciário uma interpretação desse artigo 224 no sentido de que a presunção de violência, ou seja, ser menor de 14 anos, ela continuava tendo um status de absoluta, mas seria possível, caso a caso, a relativização dela, desde que comprovado nos autos a capacidade de consentir da vítima, ou seja, que ela, apesar de 14 anos, em 2006, 2007, em 2008, 2009, ela tinha a capacidade já de se autodeterminar na prática do ato sexual. Aliás, houve uma decisão recente, num caso lá, se não me engano, no Mato Grosso, relacionado com isso, né? Aí, há mudança nisso aí? A lei trouxe mudanças? Há mudanças, no meu modo de ver, para pior. Porque não admite mais esse consentimento? Não há mais que se falar em relativização. Sim, o que era possível antes pelos magistrados, concretamente nos autos, agora ele está totalmente engessado. Por quê? Porque o que era presunção passou a ser elementar do crime, e é um elemento descritivo objetivo. É ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos. O magistrado, nesse caso, então, não tem mais que avaliar a consensualidade nem a questão da inocência. Perfeito. Basta verificar se aquelas elementares a conjunção ocorreu ou o ato libidinoso e se a pessoa era menor de 14 anos. Bastando para condenação. A presunção agora, se antes era discutível se relativa ou absoluta, a meu modo de ver, ela é absoluta, se assim podemos dizer. Não há mais abertura para interpretações outras. Doutora Neide, essa questão do estupro de vulnerável se aplicaria, por exemplo, no caso desse médico paulista que está sendo condenado, o doutor Abdel Nasser, que estuprou pacientes anestesiadas, por exemplo? Não. Seria o caso, não? Porque o estupro de vulnerável atinge, no caso, se o caso dele, se foi dentro dessa lei, da vigência da lei 12.015, de 7 de agosto, e com certeza, aí poderia aplicar no caso de ser vítima de 14 anos, vítima de 14 anos, ou então pessoa que está incapacitada de qualquer forma. Uma paciente anestesiada não se equipararia aí a uma pessoa incapacitada de reagir? A pessoa anestesiada é sim uma pessoa incapacitada de reagir, ou seja, que não pode oferecer resistência. Então, atingindo pessoa nessa faixa etária e pessoa que por qualquer enfermidade, qualquer debilidade, que não tenha condição de discernir sobre a sua vontade, então aí aplica esse estupro de vulnerável. E no caso da pessoa então que está anestesiada, ela está incapacitada de reagir, ou seja, de oferecer resistência. Perfeito. Então, dentro dessa lei,
todos os delitos aí de 10 de agosto para cá, e atingindo essa conduta, então aplica-se o estupro de vulnerável. Perfeito. Doutor Alexandre, a gente está chegando, está caminhando para o final, eu queria buscar uma questão mais conclusiva. O fato de, a partir de agora, a partir da lei de 2015, esses crimes sexuais estarem incluídos, né, na relação dos crimes hediondos, da lei de crimes hediondos, na sua avaliação é um avanço? Não necessariamente. Não necessariamente, acho que aí apenas a lei veio a consagrar o que já era determinado e definido pela jurisprudência dos nossos tribunais, seja estaduais, federais, e aí eu vou mais longe, do próprio Supremo Tribunal Federal já consagrava. A lei simplesmente fez ali consignar isso expressamente. Tá? O que ainda não era consignado expressamente, agora está. Expressamente não, somente constava os caputs, né? Dos artigos, agora não, agora expressamente. E mais, não é só o estupro simples hoje, o estupro de vulnerável também passa a ser expressamente elencado ali como crime hediondo. Perfeito. Doutora Neide, para a gente encerrar, o que a senhora pensa disso? O fato de agora ser expresso, né, que os crimes sexuais passam a integrar o rol dos crimes hediondos, é um avanço? Olha, não vou dizer que seja um avanço. Como eu já disse, não quer dizer que a pena sendo agravada ou a condição e tudo que vai reprimir a conduta criminosa do agente. Mas, de qualquer forma, essa lei trouxe muita inovação e no caso do crime hediondo, que é a lei 8072 de 90, como bem disse o doutor, foi inserida expressamente essa conduta e passou a ser crime hediondo o estupro normal, o estupro de vulnerável. Perfeito. Então, ambos os delitos passaram a ser crimes hediondos. Doutora Neide Martins, muito obrigado pela sua presença aqui no Via Justiça, por esse debate. Doutor Alexandre Awad, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, eu que agradeço. O Via Justiça de hoje termina aqui. O nosso programa é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. Lembramos que a sua participação com críticas, perguntas e comentários será sempre bem-vinda. Você pode enviá-los para a nossa equipe de produção pelo telefone 31 3079 3453 ou pelos nossos 2 endereços eletrônicos, tv@almg.gov.br ou viajustiça@amages.com.br. Até a próxima semana.